Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal. Vou pedir aquela lenga-lenga de sempre para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, enfim. A gente tá ligado, tá? Já comecei bem pisciana hoje. Peço desculpas, gente, pela minha voz ainda não tá bem, não tá boa. Mas, gente, desde que eu comecei... Primeiro, desde que eu tive Covid, né, meu pulmão nunca mais foi o mesmo, mas não é só isso não. De tanto ficar pegando essas gripe, sinto que cada vez mais fica pior, né? E não é só isso não, a gente tá entrando na seca aqui no Distrito Federal. E por algum milagre ou apocalipse, né? Nessa época, teoricamente, não era mais pra chover há muito tempo aqui no Distrito Federal. Mas no dia da lua cheia, foi dia 11, choveu. Em pleno junho, aqui em Brasília. Então, assim, sinais de mudança mesmo, não é mesmo? Só que mesmo assim, o ar já tá começando a ficar muito seco, aí a nossa garganta começa a pegar, nariz começa a pegar, só que eu já venho de um problema respiratório, né? Então, complica. Enfim, então de vez em quando falha a minha voz, né? Mas vamos lá. Gente, essa semana o vídeo... Pretendo que o vídeo não seja tão longo, né? Igual da semana passada, mas é porque semana passada foi tiragem de signo, gente. Por favor, né? Já falei pra vocês, tiragem de signo realmente não dá. Mas essa semana temos muitas coisas a falar, tá? Como esperado, eu falei, essas primeiras semanas de junho vão ser aquela energia de sempre, conturbada, piriri parará. Só que essa semana, que vai do dia 15 ao dia 21, tá? A gente se despede do signo de Gêmeos, a gente se despede da energia... aqui no hemisfério sul, né? Da energia mais quente, e a gente vai entrar para a energia mais fria, né? A gente já tá entrando agora com o outono e tal, mas a gente vai finalmente entrar no inverno. Entre o dia 20 e 21, depende do horário, de onde você tá, enfim. Mas o Sol entra em Câncer, deixa eu olhar aqui, Péberides, precisamente, entra no dia... Na verdade, gente... Aliás, eu tenho que olhar o horário. Porque aqui tá escrito dia 20 e... Gente... Tá escrito dia 21. Ó. Deixa eu ver que horas. Dia 20... Eu tô mexendo aqui na Efemérides, tá, gente? Não, já passou, já foi. Então, vai ser no dia 20... Entre dia 20, aqui no horário do Brasil, tá? Vai ser entre 11... Não, deixa eu colocar de minuto a minuto agora. O Sol vai pra Câncer às 11h43 da noite, tá? Do dia 20. Ou seja, praticamente dia 21, né? Mas eu falo 11h43 porque se você tiver um bebê que nasce às 11h44 do dia 20, ele já é canceriano e não geminiano. Essas coisas a gente tem que levar em consideração, né? Deixa eu colocar... Então, dependendo de onde você tá no mundo, vai ser dia 20 ou dia 21, tá? Por exemplo, quem tá pra leste do Atlântico, né? Europa, Ásia, no dia 20 já vai ser Câncer, tá? Mas, pra quem
tá a oeste do Brasil, já vai ser só dia 21, tá vendo? Enfim. Mas por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque o sol é importante, tá? Agora, a gente vai entrar no solstício, né? De verão no hemisfério sul, de inverno no hemisfério norte. Aliás, ao contrário. De verão no hemisfério norte, de inverno no hemisfério sul. E as energias são renovadas, tá? Então, mais uma mudança radical essa semana. A gente não tá naquela semana em que tem muita energia se movimentando. E essa semana a gente tem coisas muito importantes, tá? Acontecendo. Vou tentar não ficar muito no astrologuês. Mas lembra que eu falei que a gente tinha, e de novo, envolvendo essas quadraturas importantes de Júpiter em Câncer com Saturno, que entrou em Áries, e Netuno, que também tá em Áries. A gente tá primeiro vivendo essa quadratura com Saturno, e acho que é dia 19 que vai pra... que vai fazer com Netuno. Na verdade já tá fazendo, tá, gente? Porque a gente fala precisa, quadratura precisa, mas levando em consideração essas margens de graus, já tá fazendo há muito tempo. E não só isso, né? Plutão também já tá fazendo aquela quadratura, tanto com Vesta quanto com Lilith, tudo aquilo que eu já falei, tá? Então a gente tá tendo muita quadratura no ar. Ao contrário do que muitos astrólogos falam, que falam, quadratura é um aspecto maligno, quadratura não é bom, quadratura é um aspecto tenso. É um aspecto tenso, sim, mas eu sempre falo no sentido de ser uma conversa dura. Pra mim, todo aspecto no mapa astral, na verdade, é uma conversa, tá? E quando são quadraturas, são conversas que tendem... É uma conversa que tem atrito. E o atrito, ele tem duas... Eu acho quadratura uma coisa, por incrível que pareça, eu acho quadratura uma coisa positiva. Quando a gente tem quadratura no mapa, é difícil de lidar, mas é porque, de novo, além de eu ser uma pessoa positiva, eu lido com astrologia evolutiva. E pra mim, a quadratura, a gente tá sempre procurando evoluir, né? Por isso que eu falo, gente, que eu sou plutoniana, eu vejo as coisas dessa forma. Pra mim, a quadratura é uma forma de trabalhar as energias, de evoluir, por isso que ela é difícil de trabalhar. Porque assim, essa conversa dura, né? Eu falo, ela literalmente te enquadra. É uma energia pra cá, outra pra cá. Por isso que é quadratura, porque forma uma quina, um quadradinho. E aí você tá nessa pontinha do... Deixa eu pegar o papel. Você tá na quina do quadrado, tá? Na quina do quadrado. Preciso de uma... vai de marca-texto mesmo, que aí vai ser grossão e vocês vão conseguir ver. Ou não, né? Porque o marca-texto é um azul mega claro. Mas eu espero que dê pra ver. Então, é uma energia empurrando pra cá, outra energia empurrando pra cá. Por isso que eu fiz setinhas. E aí, você tá nessa quina aqui, ó. Bem nessa quina aqui, ó. Você tá nessa quina. Tá? Bem aqui. Quando você tá encurralado... Ou seja, o resultado dessa força vai ser essa diagonal, certo? Porque tem uma pra cá, outra pra cá, o resultado é uma diagonal te encurralando, te prendendo aqui no meio. Então não tem pra onde você fugir. O único jeito de você fugir é uma espiral. É indo pra cima. Então o único jeito, gente, é você indo pra cima, é realmente trabalhando essa energia e ascendendo. O bom da quadratura é isso, é uma conversa franca, confrontadora, tá? Que assim, eu chamo de chamada na chincha, na astrologia, tá? Ou você vai ficar batendo cabeça e brigando, igual dois carneiros, tá? Ali, pá, até se destruir. Ou então, é aquela... Eu não sei se vocês já viram em gincana, ou até em filme de Hollywood, enfim, que tem dois paredões, né? E dois paredões estreitos. E aí as pessoas olham assim, cara, como é que a gente vai subir esse paredão pra sair daqui?
Aí eles falam assim, beleza, viram uma de costas pra outra, dá o braço, aí elas colocam as pernas empurrando o paredão e elas empurram as costas delas uma pra outra e vai subindo através do atrito. Mas é uma empurrando as costas da outra. E subindo, e subindo, e subindo. Espero que tenha feito sentido. Vou tentar fazer um desenhozinho mais didático. Ou então pega uma gravura na internet e tenta enfiar aqui na hora. Ah, eu tinha esse lápis. Então é como se tivesse assim, ó. O paredão, tá? O paredão são essas duas coisas aqui. Aí, a gente tem dois bonequinhos. Cabecinha. Aí eles resolvem dar os bracinhos assim, ó. Entrelaçar os bracinhos e eles vão empurrando a perna. Vão empurrando a perna. Subindo, escalando com a perna, mas eles têm que empurrar a força. Mas o que mantém o ponto de equilíbrio é um empurrando as costas um do outro. Pra ir essa força ir subindo e essa força subindo, pra conseguir escalar o paredão. Tá? Isso pra mim é quadratura. É você crescer no atrito, na base do atrito, pra conseguir sair daquela confusão, tá? Daquele problema. E isso, gente, gera muito crescimento. Gera muito. E tudo na natureza é assim, se você parar pra pensar. A própria semente, ela só consegue sair de dentro da casca por atrito. Ela bate, o broto bate até que rompe. O próprio pintinho, patinho, a ave, bica, até que rompe a casca. É esse atrito, tá? A gente, quando cresce, os nossos ossos, gente, eles vão... Dói. Vai criando atrito para crescer. Não sei vocês, eu que sempre fui grande, sempre cresci, até quando a gente tem um estirão, né? A gente... tem gente que cresce tão rápido, o estirão é tão rápido, que cria até estria nas articulações. Porque o negócio foi tão rápido assim que não deu tempo nem da pele crescer junto ao mesmo tempo. Eu tenho estria no joelho, eu tenho estria... Como chama isso? Ombro. Como chama isso? Ombro, tá? Então, assim, por causa de crescimento. Por causa de atrito. Tá? O dente, quando o nosso dente tá crescendo, quando a gente é neném, o neném fica agoniado. Querendo comer tudo, morder tudo. Por quê? Porque é o dente atritando a gengiva pra sair. Então, isso pra mim mostra muita quadratura, tá? É muita energia de quadratura. E a gente tá tendo muita... Mas é assim, aquela força que precisa romper. Precisa romper pra crescer. Se não romper, vai ficar só incomodando. E a gente tá com muita quadratura e importante no ar. Só que o que eu sinto, gente? Que a gente tá num movimento... Lembra que eu falei que a gente tá em junho, esses movimentos de... expansão e contração, expansão e contração, expansão e contração muito grandes, em um curto intervalo de tempo, isso muito no coletivo, né? E vocês estão vendo tanto de coisa que tá acontecendo aí, e vai e volta, e essa semana vai continuar, e não só vai continuar, eu acho que vai ficar até mais intenso, porque... por causa de alguns aspectos, inclusive envolvendo as mesmas pessoas, né? As mesmas figuras, inclusive até mapas astrais de alguns países, Israel, Rússia. Inclusive é uma coisa engraçada que a gente tem alguns trânsitos importantes envolvendo Urano, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque senão fica muito longo, mas a gente tem muitos trânsitos importantes envolvendo Urano, que tem sempre a ver com impactos, e com a China também, né, acontecendo várias coisas, tem sempre a ver com impactos no sistema comunista, em regimes comunistas, tem muitos trânsitos uranianos que estão se repetindo, que já se repetiram ao longo da história, que tem a ver com impactos de regimes comunistas.
como eu falei, essa coisa da Rússia, porque tem coisa que tem a ver com o mapa astral do... Gente, do Putin. Também tem com... mais intensificado também com o do Trump, com Elon Musk, enfim, toda aquela galera que eu já falei, tá? Só que eu já falei, aqui meu negócio não é previsão, não é política, não é isso. Aqui é mais voltado pra gente. Só que, querendo ou não, isso influencia a gente, né? Israel também, enfim. O que eu quero mostrar pra vocês? Que eu senti, tá, essa semana. E aí, de novo, não chequei a astrologia, isso é muito um sentimento que está se corroborando com downloads que eu já tive, que vem desde o meio do ano passado. Só que eu não falo muitas coisas, porque, de novo, tem hora, tem lugar, tem conteúdo que eu posso falar, que eu não posso, inclusive, no vídeo passado vocês viram, né, que eu tive problema pra exportar, eu tive que cortar, porque eu falei certas coisas que eu não deveria ter falado, e as entidades influenciaram da hora de editar. Enfim, o que eu sinto é que a gente tá tendo uma movimentação, essas movimentações de expansão e contração, expansão e contração, elas também estão sendo, esse revezamento também está acontecendo com relação a como as coisas expandem, não é nem como as coisas expandem, como as coisas se transformam. O que eu sinto, se vocês perceberem, depois do eclipse de março, muita coisa aconteceu, tá? Porque o eclipse foi bem no final de março, é como se tivesse aberto uma porteira. Aí veio abril e muita coisa, é como se uma bola de neve tivesse começado a desenrolar. Aí maio, muita coisa, principalmente com a lua cheia no escorpião e tal, muita coisa pessoal começou a vir. Aí junho é muita coisa coletiva. Aí vai revezar. É como se fosse uma gangorra. Aí julho vai ser muita coisa pessoal. Aí agosto vai ser muita coisa coletiva. Aí setembro vai ser muita coisa pessoal. Aí outubro vai ser muita coisa coletiva. Aí novembro vai ser... Vocês estão entendendo? Só que, óbvio, não vai ser assim, corta o mês, corta o mês, corta o mês. É uma coisa que vai tendo... que vai transitando gradativamente. Vai de um, passa pro outro, vai de um, passa pro outro, e depende de trânsitos, tá? Por exemplo, esse movimento muito louco e hostil que a gente tá tendo na Terra, eu sinto que vai se repetir em agosto, que é o que eu falei, que vai ser um mês que vai ter essa coisa mais coletiva, mas também a gente vai ter em setembro, tá? Só que vai ser mais curto, não vai ser tão duradouro igual tá sendo em junho, e vai ser mais incisivo, vai ser mais forte. E principalmente em setembro, perto do eclipse, que vai ser... Nossa, o eclipse vai ser muito forte, tá, gente? E o eclipse é no dia da independência do Brasil, 7 de setembro. Tem muita coisa brasileira envolvida também, tá? Eu não vou falar nada, porque tem muita coisa. Muita energia aí que é indefinida. Né? Muita energia aí que é indefinida de tudo, do mundo. Porque o que tá acontecendo, gente? Uma das coisas fortes que a gente tá tendo é essa quadratura, e que principalmente essa semana, de Marte nos últimos graus de Leão. Cadê? Acho que tá 26 graus? Não, 28 graus de Leão, tá? Fazendo uma quadratura com Urano, que tá... Aí eu acho que é 26. Ou é 27? Kédio. Gente, eu não tô vendo nada, porque a câmera tá bem na minha frente. Ai, touro. Ah, não, no dia que eu tô gravando tá certinho essa quadratura. 28 também, tá? Então, estamos tendo uma quadratura perfeita. 28 graus de Urano com 28 graus... de Urano em touro com 28 graus de Marte em Leão. Quando a gente tem essa quadratura... principalmente de signos fixos, né? Que é Leão com touro.
A gente tem uma energia ali acontecendo eu chamo meio que dinossáurica, tá? É uma energia meio que dinossáurica. Como assim? Marte em Leão quer fazer as coisas... A gente tá tendo no momento, com todo esse Júpiter em Câncer, né? Conversando com Saturno e Netuno em Áries. É muito essa coisa que eu até falei pra vocês, a gente começar... A gente tá tendo um questionamento dos nossos valores muito grandes, e não só isso, não é só os nossos valores, gente. Primeiro a gente começar a ver o mundo. Júpiter em Câncer é muito isso, é ver o mundo com os olhos de empatia. Se não tiver empatia envolvida, tem alguma coisa errada. Mas não é empatia no sentido imbecil e curto que as pessoas levaram o caminho, não, tá? Porque as pessoas distorceram o sentido de empatia também. Tudo tá distorcido, gente, já começa por aí. Mas é começar a tomar decisões baseadas numa sabedoria do coração, numa sabedoria emocional. E a palavra é sabedoria, tá? É sabedoria. Não é reatividade emocional, não é histeria emocional. Isso é a sombra de Câncer. Isso é o famoso dedo no e gritaria. Isso é drama. Não é tomar decisões baseadas no drama e no chororô. E no ai, coitadinho. Não, é sabedoria. Sabedoria emocional. Isso requer maturidade. E uma das características de Câncer que tem a ver com a casa 4 é a sabedoria emocional de quem a gente é. E é uma das coisas que a gente vai trabalhar nessa semana muito forte, tá? Porque a lua em Sagitário, a lua cheia em Sagitário que a gente teve, ela estava conversando fazendo quadratura, né? Conversando com os nodos lunares, que são nodos kármicos. Então, ela trouxe um sentido pra gente de clareza com relação a desapego. Ela realmente veio cortar cordões e mostrar pra gente, com todo esse Câncer envolvido, que é o seguinte, tem coisas que, por isso que eu falei que tem muita energia dinossáurica essa semana. Tem coisas que a gente precisa deixar pra trás. Por quê? Esse Saturno e esse Netuno em Áries estão trazendo pra gente a ideia que eu até falei pra vocês, de novas estruturas precisando ser dissolvidas, as estruturas antigas precisando ser dissolvidas para que novas estruturas surjam. Só que estruturas mais elásticas, autênticas e principalmente, com Áries é o guerreiro, ele é o protagonista da história. Ao contrário da energia pisciana que a gente estava tendo antes, que todo mundo tem essa empatia, tem tudo, mas é todo mundo olhando e esperando, vamos ver o que acontece, os céus vão resolver. Não, Áries exige um protagonismo. É assim, tá, mas qual que é o meu papel aqui nessa coisa toda? Eu não tenho essa mais de ficar parado, eu tenho que tomar um posicionamento. E para tomar um posicionamento, eu preciso saber quem sou eu. Onde diabos eu me encaixo e o que eu vou fazer a respeito disso. Chega de ficar de braço cruzado. Que herói sou eu nessa história? Chega de ser bunda mole sem culhão. É ter um protagonismo na sua vida e, portanto, no coletivo também, porque esse Júpiter em Câncer é essa coisa do cuidado coletivo. Plutão tá em Aquário, tá? De novo, conversando com essa Vesta, com essa Lilith. Cara, você fez esse trabalho interno todinho pra fazer alguma coisa. Pra despertar o seu papel no coletivo. Não é pra você ser só mais um querendo uma vida egoísta, não. Acabou isso. Tá? Então, olha o tanto de coisa combinando e pipocando em junho. Só que, como eu tava dizendo, uma das coisas importantes que a gente tá tendo, que a gente teve dessa lua em Sagitário, ela trouxe pra gente essa noção de, olha,
novas estruturas que são baseadas nisso tudo precisam ser criadas. Só que pra gente, para que essas novas estruturas sejam criadas, a gente precisa de uma vez desapegar do velho. E câncer, gente, é o signo da nostalgia. Vocês sabem disso, que canceriano coleciona tudo quanto é cacareco. Tudo. Eu não conheço um canceriano, tá? Que não guarda o primeiro papel de bala do primeiro namoradinho que deu pra eles no cinema. Gente, pelo amor. Vocês sabem que canceriano é guardador de cacareco. Vocês já viram aqueles caranguejinhos no Discovery Channel, que eles não podem ver uma coisinha assim no fundo do mar, que eles catam e colecionam e levam pra toquinha. Cata, coleciona e leva pra toquinha. O canceriano. Eles têm essa energia, não é à toa que o símbolo deles é o caranguejo. Tá? Eles têm mania de guardar e colecionar tudo, porque eles são o signo da lembrança. É por isso que eles são associados à família, ao conforto, ao apego emocional, porque eles colocam esse apego emocional em tudo. Que tende pra luz e tende pra sombra. Tudo tende pra luz e tende pra sombra. Só que essa, como eu falei, Sagitário é essa visão do futuro. É mirar pra frente e se embora. Pé na tábua, é não pensar. Então, Sagitário, conversando com esses nodos, ele trouxe pra gente a clareza de, olha, tá construindo um futuro novo, e levando essa sabedoria do coração. Então, esse coração tem que ser sábio, não tem? Massa. Então, o que tá prendendo coisa aí? Tem que desapegar de vez. E muitas vezes, coisas que... Então, essa semana, tá? Pode ter começado, inclusive, já semana passada, mas essa semana isso vai ser muito forte. Pode ser que vocês tenham insights de coisas profundas, de coisas antigas, nostálgicas, que ainda doem, e que vocês percebem que vocês têm que desapegar. Só que o que mais dói não é só isso, gente. Porque essa lua trouxe pra gente a seguinte clareza de que é essa necessidade de largar a mão literalmente do controle, porque tem Netuno na jogada. Netuno é dissolução de qualquer controle. Vocês já viram o Pisciano querer controle? De nada, tudo é né? E Netuno é o regente de peixes. E com um fluxo. Netuno é um planeta gasoso. Tem nada ali pra você pegar, pra palpar. Por isso que é o planeta da ilusão, do sonho. Não tem onde você segurar pra ter controle disso. Você não controla gás. Não controla. Então, é essa energia de, olha, pode ter coisa ali que ainda precisa resolver e tal, mas se não foi resolvido até hoje, não vai ser. E às vezes, não é nem que não vai ser, às vezes já foi resolvido, mas você fica remoendo porque você não entendeu como. E fica, mas por quê? Mas eu tenho que entender. Não tem que entender nada, já foi, já passou, deixa pra lá. Larga de querer controlar todo o processo. Porque Netuno fala pra você assim, querido, lindinho, chuchu, tá construindo uma coisa nova. Você não queria uma coisa nova? Construir os seus sonhos? Sim, eu queria. Mas você não pode ter tudo. Você não pode. Então você não pode ter o controle. Mas eu quero o controle, mas você não pode, chuchu. Confia. Netuno é assim, confia, mas eu não quero confiar. Confia. Porque se você não confiar, você só vai se lascar. Porque você não tem opção a não ser confiar. É isso, tá? É isso. Então pode ser que essa semana vocês se sintam muito sensibilizados, muito fragilizados, emoção à flor da pele. E é por isso que, mais uma vez, reafirmo aquela coisa. Não fica nessa de ficar sendo jogado pra tudo quanto é lado com informação que tá vindo. Porque ninguém tem nada concreto, nada. Tá todo mundo agindo de acordo com informações à flor da pele. Todo mundo. Porque tá todo mundo agindo na energia do medo. Porque não tem nada concreto de nada. E essa energia dinossáurica é porque tá todo mundo sabendo
esse Urano em Touro, nos últimos graus, é assim, a gente sabe que tem coisa que não é que precisa mudar, que vai mudar. Olha que legal. E que tá ruim e que tá mudando, porque eu sou Urano, Serginho, Malandro, Glu, Glu, Iê, Salsi, Fufu. Eu vou mudar. E Touro é o mundo sensível, tátil, físico. E essa semana eu sinto, porque que nem eu falei em vídeos passados, vai ter e acho que até no Instagram eu falei, flutuações financeiras, até agora a gente não viu. Então se prepara que vai vir. E se tem alguma coisa que mexe com a cabeça do ser humano, é isso. É o dinheiro. Tá? E aí que o povo vai ficar louco e pirar o cabeção mesmo. Porque vai mexer, e me vem principalmente preço de petróleo, tá? Por causa dessas regiões todas aí afetadas. Porque isso tudo, gente, está acontecendo, é uma briga por recurso natural. E não é petróleo, não é isso. É literalmente ar, terra e água. Que é o que dá sustento pro ser humano. Para as mudanças que estão vindo, já no ano que vem, que são inevitáveis, e que tem gente que ainda não larga o osso. Porque, de novo, vocês estão vendo que tem mudanças que são inevitáveis, que o mundo mudou, mas esse Marte em Leão é assim, não, mas eu quero do meu jeito. Vai continuar do meu jeito, é signo fixo, na sombra. Vai continuar do meu jeito. E Urano fala assim, não vai. Você não tá vendo que não vai? Já tá mudando e já mudou. Não. É o leão na tirania, é Marte leonino na tirania. Não vai, porque eu não quero. E isso não é só no plano coletivo, com líderes mundiais, não. É gente em nível pessoal também. Porque o coletivo é um reflexo do pessoal, do individual. E 90% das pessoas estão assim. Por isso que a gente tá vendo briga, gente morrendo, gente inocente morrendo, independente de lado, que aliás eu acho idiota tomar lado. Acho idiota tomar lado. Porque guerra é guerra. Não existe lado em guerra, gente. Existe só o mal. Ninguém tá certo em guerra, ponto. Coloque isso na cabeça de vocês. Ninguém tá certo em guerra. Ah, porque Israel tem direito a Estado, porque Israel veio primeiro. Ah, porque os muçulmanos são coitadinhos, porque o muçulmano veio primeiro. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ficar se matando por causa de uma religião. Por causa de um ideal de Deus. Tá tudo errado. Vocês podem discordar de mim, pode sair do vídeo. Quem toma lado, eu tomo antipatia. Porque tá errado. Porque quem tá tomando lado não tá na guerra. Muitas vezes é quem criou a guerra. Mas quem tá morrendo ali, a gente não tem nada a ver com isso. É vítima. É vítima de um sistema, independente do lado. É criança inocente, é mulher inocente. Tudo é vítima de ambição. Ambição. Que é o que eu falei. Esse Marte em Leão. Vai ser do meu jeito, eu quero do meu jeito. Tá? Tudo que coloca política no meio, gente. Partido político, ideologia política, tá errado. Conflito. Por causa de ideologia. Já passou disso, gente. Acabei de falar. Já passou disso. A gente tem que ter nossos valores que tem que ser ligados à união. E não mais um princípio de separatividade. Acabou. Eu acabei de falar Júpiter em Câncer, é isso?
É a sabedoria do coração. É a sabedoria do coração. O que é certo do ponto de vista humano? Não é do ponto de vista ideológico, é humano. Tá? Então, assim, essa semana tem muito disso acontecendo e sendo cobrado da gente. E, de novo, não tô falando só do ponto de vista coletivo. É da gente. É da gente. Porque tem muita coisa que vai surgir na gente, emocional. E lembra que eu falei, essa coisa do câncer, que vai exigir da gente um novo olhar dessas experiências emocionais que a gente teve durante a vida. Que vão surgir. Olha, aconteceu isso, aquilo do passado. Mas busca uma nova perspectiva. Você não está num nível de maturidade diferente? Então veja por uma nova perspectiva. Para você conseguir largar a mão daquilo. Para você conseguir deixar aquilo para trás. Essa coisa de ver as coisas por uma nova perspectiva, por uma perspectiva emocionalmente mais madura, é muito forte essa semana. Para você largar a mão do controle. As coisas não aconteceram como eu queria, como eu esperava, sim. Mas olha por um outro lado. Olha pelo outro viés. Olha pelo lado mais maduro das coisas. Que julho vai ser mais um mês de trabalho interno, eu sinto, tá? Então, assim, por um lado vai ser mais tranquilo da histeria coletiva externa, mas se não tomar cuidado com a gente mesmo, vem uma histeria interna. Vem uma melancolia mor. Ainda mais, por isso que eu falei, dia 21, com o Sol entrando em Câncer, ele entra nessa conversa todinha. E aí fica muito forte, mas muito forte, esse contato com o nosso espírito falando que precisa do novo e tem coisa velha ali que precisa ser revista. E reciclada e reinterpretada com uma nova maturidade. Então, a partir do dia 21, a gente tem uma acalmada das águas coletivas, mais uma reavivada das águas internas. Tá? E aí, quando a gente começa a entender as águas internas, vem agosto trazendo as externas. E aí vai vir setembro. Vocês estão entendendo como vão ser os movimentos, gente? Por quê? Que é para mostrar pra gente todo esse trabalho maior, coletivo, todinho, que Netuno veio fazendo. E não só Netuno, né? Mas em julho, Netuno, Urano e Plutão vão conversar muito uns com os outros. Os planetas externos. Então toda essa transformação interna vai ser muito forte. Mas para trazer pra gente essa configuração que vai ser exigida todinha em 2026 e 2027, porque todos esses planetas foram para esses signos, mas depois eles vão ficar retrógrados, voltar ou para peixes ou para gêmeos, né? E depois é que eles vão prosseguir para esses signos novos que eles acabaram de entrar de uma vez. Então a gente está tendo um gostinho, a gente está tendo a chance de começar a dar uma trabalhada no que a gente quer lá na frente. Para depois se rever, ajustar, para em 2026 sentar o pé na tábua, igual eu falei lá atrás, tá? Então agora é a hora de entender o que está errado, agora é a hora de errar. De se permitir errar, de se permitir soltar o controle com fluxo, tá?
Porque agora é a hora da gente entender, por isso que tem esse movimento de externo para o interno, interno para o externo, externo para o interno, interno para o externo. Porque tem toda essa configuração maior por trás dos panos de tudo e dos planetas mais externos ainda, que hoje eu quase não falo aqui. Eu já falei algumas vezes dele, mas pouquíssimas vezes, que são Makemake, Haumea, ai, gente. Enfim. Esses planetas anões de ordem mais galáctica, né? Que estão configurando a gente junto desses outros, que também são externos, né? Plutão, Urano, Netuno, trazendo essa ideia de que costurando a gente junto de Gaia, mostrando que a gente é uma entidade só. Aquela ideia de somos todos um é o Plutão em Aquário, sendo já trabalhado. De novo, o que eu sou como indivíduo se reflete no coletivo. A humanidade que habita a Terra, não é nem a humanidade, né? O que a Terra vibra é resultado da manifestação dos seres de maior nível consciente que habitam o planeta. E quem são eles? Os seres humanos. Então, se a humanidade está... Se o planeta Terra está desse jeito, doente, é porque a humanidade, que é quem representa a classe mais consciente cognitivamente aqui na Terra, está doente. Tudo aquilo que eu já falei de vídeos em vídeos em vídeos. Então, precisamos resolver isso, curar isso. Tá? Por isso esse movimento de costurarmos uns aos outros. E quando eu falo uns aos outros, não é só ser humano com ser humano, é ser humano com o todo. E voltar a ter essa ideia que a gente tinha há centenas de anos atrás, que a gente perdeu muito. O Renascimento trouxe muitas coisas positivas, mas ele trouxe uma sombra, tudo tem luz e sombra. Ele trouxe uma sombra que foi hipervalorizada e exacerbada, do homem como centro de tudo, do homem como indivíduo. Trouxe essa consciência do homem como indivíduo, mas uma hiperconsciência do homem como indivíduo. E aí isso foi ficando cada vez mais exacerbado. E aí trouxe essa ideia de o homem ser uma ilha autossustentável. E já falei para vocês, isso é a maior mentira. O ser humano é um ser social. A gente literalmente depende uns dos outros para sobreviver. Inclusive, famílias, essa coisa do núcleo familiar de pai, mãe e os filhos, não tá dando muito certo, vamos combinar. Os pais estão se matando para tentar trabalhar e cuidar das crianças ao mesmo tempo e não dá. Precisa de ajuda. As crianças estão doentes mental e emocional, os pais estão doentes mentais e emocionais, tá todo mundo doente mental e emocional. Porque ninguém se ajuda. Ninguém se ajuda. Porque a humanidade é uma tribo, gente. Mas por que não dá pra ser uma tribo? Porque todo mundo é desconfiado de todo mundo. Porque a gente vive numa sociedade hiperlotada, centros hiperlotados. Eu já até falei aqui pra vocês, onde a psicopatia é um resultado psicológico do estado ali de concentração populacional. E aí as pessoas passam a não confiar umas nas outras, com razão. E vão ficando cada vez mais isoladas e desconfiadas. Então, assim, a forma como a humanidade foi se expandindo materialmente por causa da ganância desconfigurou todo o psicológico e o emocional do ser humano como espécie.
A gente está doente, isso precisa ser totalmente revisto e reconstruído. Tá? E não vai ser de uma hora para outra. Não vai. Mas pequenos passos precisam começar a ser dados. E um dos primeiros passos já é começar a tomar consciência e questionar. E bater de frente. E não fazer parte e compactuar com certos posicionamentos, comportamentos, consumos. É isso. É isso. Se você vai parecer estranho, não vai se encaixar, não vai... É o preço que se paga. É aquilo que eu falei desde o começo, quando eu estava falando de início da Era de Aquário. A gente vai ter que abrir mão de certos luxos. A mudança exige desconforto. Se vocês pararem para pensar, não é luxo. Quando você vende parte da sua alma, parte do seu espírito para ter um conforto material, que luxo é esse? Isso é pacto fáustico, isso não é luxo. A humanidade criou sérios pactos fáusticos que não enxerga como pactos fáusticos. Porque foi normalizado. E aí fica numa rodinha de hamster que fica assim, mas eu não aguento, mas por que isso, mas por que... Cara, você pode descer a qualquer minuto, mas tem um preço. O problema é que querem o melhor dos dois mundos. Eu já falei, não existe melhor dos dois mundos. Tudo tem uma dualidade. Tudo tem luz e sombra. Veja quais sombras que você está a fim de arcar. E tem umas, gente, que não são um bicho de 7 cabeças para arcar, não. E de tanto você começar a aceitar a sombra em você, cada vez é mais fácil aceitar e arcar com a sombra externa. E aí vai ficando cada vez mais fácil peitar e lidar com coisas do sistema que foram impregnadas na gente. Tá? Certos comportamentos. De novo, coisas que a gente consome. Principalmente comportamento, gente. Principalmente comportamento. As pessoas não percebem quanto elas são facilmente levadas. Eu não sou santa não, gente. Pelo amor de Deus. Mas muita gente que se diz, que se acha acordado, que isso, que aquilo outro, quando você vê, se comporta como uma pessoa completamente dentro é gado. Dentro do que estão mandando você fazer. E por pura futilidade, por medo, tá? Porque tem vergonha de negar as coisas na frente dos outros. Não, eu não faço isso, não, eu não gosto disso, não curto isso. Nossa, gente, eu não preciso nem falar o tanto que eu já fui execrada. A palavra é execrada, tá? Porque eu detesto futebol. Eu já falei que futebol, pra mim, é o circo romano moderno. Ponto. Não entendo o que as pessoas nem só veem naquilo. O porquê que aquilo é uma indústria multimilionária tão absurda. A febre que é aquilo. Eu não entendo a indústria do futebol, ponto. Não entendo. Inclusive eu não assisto nem jogo de seleção brasileira, de Copa do Mundo, não sei nem quando que é, não sei nada. Nossa, quando tinha Copa do Mundo de futebol, era um ano que eu tava dando aula de piano ainda, né? Eu não entendia por que dia de jogo não dava aula. Aí as pessoas, Luciana, porque o povo não vem pra aula, não adianta marcar, então a gente é melhor declarar feriado mesmo.
E até os professores querem assistir. Gente, mas não tem lógica. Eles, não, tem sim, é porque você não assiste. E aluno chegava lá e só queria ficar discutindo o jogo. E eu, gente, vamos prestar atenção, sabe? Não, tia, porque você não sei o que lá, não sei o que lá. E falava o nome de jogador de futebol e eles ficavam rindo, sabe? Tia, fala o nome de jogador de futebol. O único que eu conhecia, a gente falava Tafarel. Tafarel. Eles, quem é Tafarel? Ainda mais criança, né? Gente, era um goleiro. Eles, não, tia, por favor, você sabe quem é Messi, né? Eu sei de tanto povo falar. Eu não sei nem que posição que esse cara joga, entendeu? Eu não sei nada, gente. Não acredito que você não sabe. Por que eu vou saber? Quem é Messi na fila do pão, gente? É o maior jogador de futebol de todos os tempos. Apaga Messi do planeta. Apaga Messi do planeta. Que diferença que faz? Não tô falando ele como ser humano, como pai. Não, tô falando... É um endeusamento que não tem... Mas, de novo, é uma máquina que querem que você participe. Não tem lógica, gente. Desculpa, não tem. Sabe? Enfim, é umas coisas. Ah, sei lá, ó. Deu pra entender, né? É artista dando opinião sobre política. Gente que nunca passou um dia de dificuldade na vida. E às vezes passou porque teve uma origem pobre. Mas aí ganhou dinheiro, sei lá, fazendo funk, rap, sei o que lá, sertanejo. E aí quando você vê a pessoa, ao invés de usar o dinheiro dela para investir na comunidade pobre de onde ela veio, não, tá gastando com bebida, puta, droga, 500 pares de tênis, botox, plástica, piercing de brilhante, tatuagem. Que tristeza, gente. E as pessoas endeusando, e não só endeusando, usando isso como padrão de projeção para, nossa, como eu queria isso na minha vida. Gente, isso é muito triste. Então é isso que precisa mudar, sabe? É isso que precisa mudar. Tá? Então, não quero fazer esse vídeo ficar muito longo. Espero que tenha sido dado o recado, né? Mesma coisa, tô falando dessas coisas, mas gente que é ativista, sabe? Ativista disso, daquilo outro, de ONG, de não sei o quê. Mas na verdade é riquinho, que sempre teve toda a facilidade do mundo e tá envolvido. Aí você vai pesquisar da onde que é essa ONG, quem que financia essa ONG. É gente de crime organizado. É terrorista. E a pessoa sabe disso, tá? A pessoa não é besta, não. É porque quer pagar de santo. E disfarça. É milionário falando pra você ter o estilo de vida XYZ, comer isso, comer aquilo, usar coisas verdes, não sei o que lá, e ele não usa. Os filhos dele não usam. E aí você vai descobrir por que ele fala isso. É porque ele tem uma empresa ou ele financia, terceiriza uma empresa que vende o produto que ele tá querendo falar pra você usar. Tudo tem uma agenda por trás, gente. Vamos começar a ter mais consciência, elevar a vida de uma forma mais simples e mais séria. Mas para isso a gente precisa ser informado, mas não do jeito que as pessoas se informam. É de novo essa sabedoria que vem de um lugar que não é só o lógico. É uma sabedoria espiritual. E ela tem muito discernimento. Ela tem muita intuição.
ela tem valores e ela não é comprada. E ela tem espaço para se flexibilizar. Porque a verdadeira sabedoria, gente, ela não é fixa. O verdadeiro aprendizado, ele não acontece com você focando, falando assim, eu preciso aprender, eu preciso entender. Isso é você fechando a sua mente para focar naquilo e pronto, acabou. Isso é uma punição para você, porque eu preciso me tornar melhor, eu preciso me tornar mais inteligente. A partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, você já está criando separatividade. Por que você acha que você precisa ser melhor e mais inteligente e focar? Porque você não é, porque você porque tem algo melhor que você fica o tempo inteiro correndo atrás. Esse algo melhor não é você. A partir do momento que você relaxa, de novo essa coisa de confluxo, você relaxa e usa os seus sentidos, que não são só lógicos, e permite que as coisas entrem em você de uma forma natural, esse é o verdadeiro aprendizado. É igual... Isso é o verdadeiro prestar atenção na vida. Prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. E aí você não é manipulado. É igual quando o verdadeiro prestar atenção, gente, é igual quando a gente tá na natureza. É igual eu falei assim, oi Zuzuzete, eu vi ela de rabo de olho aqui, eu nem tava pensando nela, né, neném? Nenete. Mas aí a gente vê, a gente sente, a gente percebe. Quando a gente tá, por exemplo, vocês estão andando num parque. Vocês não estão andando no parque concentrados, pensando assim, eu preciso olhar um pássaro, eu preciso ver um pássaro. Ou então, quando vocês veem um pássaro, vocês olham pro pássaro e falam assim, este é um sanhaço do coqueiro amarelo e ele canta assim, assim, assado, deixa eu prestar atenção como ele se comporta. Não! Vocês estão andando no parque e de repente vocês veem um passarinho voando. E vocês ficam, nossa... Fica admirando ele. Aí você vê ele batendo a asa, você vê ele tomando banhozinho assim na aguinha no chão, você vê ele cantando. Ali você já aprendeu o voo do pássaro, o comportamento, a cor, o canto, sem condicionar sua mente a prestar atenção, a focar em nada. Ali você prestou atenção na vida. E você aprendeu tudo que é um pássaro. De boaça. Em vez de ficar... Eu preciso prestar atenção no pássaro. Onde tem um pássaro? Ah, tá. É o pássaro. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Tá, pássaro. Tará, tará. Sabe? Olha como ele pia. Não, vocês não fizeram isso. As coisas entram fácil. O resto da vida a gente faz isso. Com o resto da vida a gente faz isso. Tá. Enfim. Tem uma frase, obviamente, do Jiddu Krishnamurti. Deixa eu procurar aqui no livro dele. Que ele fala uma coisa parecida. Agora, onde que eu vou achar, gente? Porque todo meu livro é marcado, mas é uma coisa que, num capítulo que ele fala de atenção. Isso, era isso que eu queria. Não há chegada, há apenas o movimento de aprendizagem. Essa é a beleza da vida. Então vou repetir. Não há chegada. Vou até colocar meu cristal aqui pra marcar a página, pra não perder de novo. Não há chegada, há apenas o movimento da aprendizagem. Essa é a beleza da vida. Então, gente, quando a gente fica com essa coisa Porque quando a gente chega num lugar, essa coisa de evoluir, de aprender, de eu preciso... Quando a gente chega, essa energia pisciana é aquilo que eu falo, peixes não tem passado nem futuro. Peixe está no eterno presente, porque peixe sabe que o que importa é a jornada. Não é o resultado. Porque eu nunca tenho um resultado, nada tem fim. Porque a partir do momento que você chega num lugar, tem um fim, não tem mais o que fazer. Não tem mais pra onde você evoluir, não tem mais pra onde você ir. E isso não existe, gente. A vida não é assim, tá? Por isso que é
não tem chegada, só um movimento de aprendizagem, tá? E se você parar pra pensar, a gente quer chegar em tudo que a gente faz. Em tudo. Na nossa profissão, dinheiro, saúde, beleza, corpo, relacionamento, tudo a gente quer chegar. E tem gente que ainda condiciona a felicidade a isso, né? Eu só vou ser feliz se eu chegar nisso, nesse resultado. Só que por causa disso, gente, a gente tá... E mesmo que você não se condicione, eu só vou me permitir ser feliz se eu chegar nisso, mesmo que você não se condicione nisso, só essa ânsia de querer chegar sempre num lugar te causa frustração e infelicidade. E é disso que tá me vindo a palavra miasmas, que esses miasmas negativos tomam proveito, se aproveitam da sua consciência e usam usam e esgotam a sua energia. É como se você fosse um balãozinho, sabe? E tivesse um furo ali que fica o tempo inteiro escapando ar. Você fica o tempo inteiro soprando pra tentar manter aquilo, mas tem um buraco ali escapando ar o tempo inteiro. Então você morre de burnout, de tanto ficar soprando. Porque tem um negócio escapando ali. É um dreno de energia que não precisava ter. Então, essa coisa da necessidade de acumulação para chegar em algum lugar, é isso que torna doloroso. E é isso que essa coisa câncer... Lembra que eu falei que câncer é meio acumulador? É isso que essa energia canceriana, com essa lua que a gente teve em Sagitário, tá falando: desapega. Porque se você fica nessa coisa acumuladora de eu preciso ter isso, eu tava com essa expectativa, eu tava com isso, e eu não tive... Isso é doloroso. É o tipo de comportamento que não é pra gente ter mais, tá? Tá me vindo, gente, a mente verdadeiramente atenta, né? Que eu falei, o exemplo do passarinho, é como se fosse um rio. Tá sempre ali em constante fluxo, ela não para, o rio ele não para. E ela é inconsciente. Que nem eu falei, você tá andando inconsciente ali, você não tá percebendo. Mas você recebe a atenção, porque justamente que você não tá buscando um resultado. Você está se permitindo fluir como um rio, tá? Porque você tá permitindo que a vida constantemente se revele à medida que ela vai acontecendo. Essa coisa do controle, de estar no presente. E aí você vai aprendendo. E por que quando ela está inconsciente da própria atividade é que ela realmente aprende? Porque o ego, você está inconsciente de tudo, inclusive do seu próprio ego, do seu self. Então você está em contato com... Você está nessa coisa do todo. Você está imerso no todo. E aí o todo entra em você. Essa coisa que eu falei da costura. Nossa, tá ficando muito filosófico isso, gente. Espero que tenha feito sentido, tá? A energia da semana. Que pra mim não é só da semana, é de agora pra frente, né? E eu quero terminar esse vídeo logo pra ele não ficar tão grande, até pra eu editar. Deus, por favor, me ajude. Terminei todo o chá. Chá branco. Gente, chá branco é o meu chá favorito. Ai, deixa eu fazer assim com o meu livro, pra poder caber. Pera, que agora nós vamos tirar cartinhas. Pela primeira vez não, acho que eu já fiz isso, né? Mas tem tempo que eu não faço. Eu vou tirar uma carta de espírito,
o tarot e uma carta de sombra. Um tarô de sombra, porque me veio tirar essa coisa da sombra, por causa desse miasma que me veio, né? Esse resquíciozinho. E me veio essa coisa do miasma e do resquício, gente, de câncer, pra ser limpo, até por causa dessa minha coisa que eu falei, da minha garganta, da minha tosse, né? Que agora até o chá ajudou. Porque uma das coisas que acontece com o meu pulmão, que eu sinto, é que toda vez que eu pego uma gripe, ele demora pra melhorar. Depois que eu tive Covid, sempre sobra como se fosse um líquido, um catarro, um pouco no pulmão. E eu fico... E demora pra isso ir embora, sabe? Demora muitos meses. Muitos meses. Quando finalmente começa a ir embora, parece que eu pego gripe de novo, enfim. Então é como se tivesse sempre um resquíciozinho de alguma coisa ali. Por isso que me veio essa coisa da sombra. Até por causa da minha condição de saúde física mesmo. Dessa vez tá indo até mais rápido ir embora esse líquidozinho. E pulmão, na medicina chinesa e até na linguagem do corpo, quando o pulmão tem líquido, tem água, é tristeza, né? Porque tem uma água ali, e água é sempre emoção. Então me veio essa coisa de ter uma tristezazinha ali no fundo, que fica sempre, sabe, que nunca vai embora. E essa lua em Sagitário, com esse câncer todo, falando, cara, tem uma coisa ali que precisa ir embora e acabou, e chega de vez. Não dá mais pra você ficar lá só o... sabe? Porque senão ela sempre vai ficar voltando e voltando. E de agora pra frente não é mais pra ela vir, sabe? Na construção da nova vida. Por isso que me veio, tá? Não, eu quero uma carta só. Voaram 4. 4 cartas livres maravilhosas, mas eu quero só uma. Eu amo esse deck. Quem me deu foi Yurizinha de presente. E super aguardado esse deck, gente, porque esse deck, nossa, no Brasil, um absurdo. Estavam cobrando mais de quase R$2.000 nesse deck no Brasil. Ai, amei. Espírito do Corvo. Sincronicidade, magia e renascimento. Gente, já falei pra vocês que eu sempre quis ter um corvo, de verdade. E o nome dele ia ser Odin. Todos os meus bichos imaginários, né, eles já têm nome. Porque caso eles apareçam algum dia na minha vida, eles já vão ser diretamente batizados. Vou ler pra vocês o que o espírito do corvo tá falando. Espírito do corvo, eu falei espírito do corpo. Então, gente, o fato de eu ter falado espírito do corpo, ainda mais com esse Saturno que estrutura a gente em Áries, falando com Júpiter em Câncer. Tá, isso é canalizado. Falando com esse Júpiter em Câncer, que as nossas emoções, lembra que eu falei, o catarro do pulmão, linguagem do corpo, medicina chinesa, tristeza. Presta atenção, e eu acho que eu falei isso em vídeo passado já. Presta atenção nos sinais físicos que os corpos de vocês estão falando pra vocês, tá? Que, principalmente essa semana. Não falei que muita coisa emocional pode surgir? Vai, e pode ser que surja, aliás, pode não, vai surgir. Que eu falei, eu ia falar vai, mas eu falei pode, mas me consertaram, é vai mesmo. Vai surgir principalmente de forma física, tá? Coisa física pra vocês. Pra todos nós. Pelo visto, nossa, já tá me vindo. O que vai acontecer comigo? Gostaria de ser menos canalizadora? Gostaria. Tá um pouco desagradável essa bebedividade, tem horas. Enfim. Eu abraço o mistério, sabendo que a vida está constantemente trabalhando de formas novas e mágicas. Exatamente, gente, essa energia netuniana que eu falei de confia no mistério.
né? O espírito do corvo é o espírito da sincronicidade e da magia. Corvos simbolizam você abraçar e realmente gostar dos mistérios da vida, sabendo que novas soluções sempre aparecerão de uma forma nova e mágica. Corvos são um dos animais mais inteligentes e espertos da Terra. Eu acho que eu já falei pra vocês, né, que eles têm inteligência de uma criança de 7 anos, gente, de verdade. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos, o corvo é proibido as pessoas criarem corvo em casa. Se tem algum corvo selvagem e tal, é proibido você dar comida pra eles virem na sua casa e tal. Se a polícia ambiental lá descobre, você vai pra cadeia mesmo. Porque como eles são muito espertos, no passado as pessoas treinavam eles pra bater carteira, entrar na casa dos outros e roubar joia. Treinava mesmo, tá? E aí tinha ladrão que tinha corvo de comparsa. E aí como é que fala isso, gente? O povo que faz as leis, né? Eles proibiram as pessoas de ter qualquer contato, assim, com corvo, tá? Corvo de estimação. É proibido você fazer qualquer coisa com corvo lá, por causa disso. Porque eles já encontraram carteira, dinheiro, joia, que quem roubava eram os corvos, amestrados das pessoas. E eu não sei se eu já falei pra vocês, né? Porque lá tem 2 tipos. Porque em português é tudo corvo. Mas tem 2 tipos. Tem o Raven, que é o que eu acho lindo, que é o que eu queria. Na verdade, qualquer um tava de boa. Que é um grandão, que é o maior de todos. E ele só dá na costa oeste do continente norte-americano. E o Crow, que dá na costa leste, no centro, e na costa leste e na Europa. O Raven só dá na costa oeste do continente norte-americano. O Crow dá em outros lugares. Eles têm diferenças anatômicas, né, físicas e tal, mas de comportamento também. O Raven, geralmente, ele é mais esperto que o Crow, mas o Crow também é muito esperto. Mas o canto é diferente, né? O Crow geralmente ele faz por isso que é Crow. E o Raven é mais rouco, grosso, e ele não faz có. Tá, não vou ficar explicando. Gente, é porque eu amo bicho, eu amo pássaro. Mas o Raven, ele geralmente anda em trio. Eles sempre andam em trio. E os Crows, não, eles andam em bando, em família. E, principalmente os Crows, tá? Que como eles andam em família, eles são mais de grupos sociáveis. Eles são meio que uma máfiazinha. Eles são tão inteligentes, gente, mas tão inteligentes, que vamos supor, um cachorro morde um deles, come um deles. Ou então alguém chuta um deles, espanta um deles. Gente, eles espalham pra cidade inteira, na linguagem deles, aquele cachorro não presta, aquela pessoa não presta. Aí, quando aquela pessoa tá andando na rua, aquele cachorro tá andando na rua, você pode estar do outro lado da cidade. Os corvos do outro lado da cidade atacam aquela pessoa e aquele cachorro. Eles sabem. Eles contam uns pros outros. Olha, aquela pessoa não presta. Eles são muito inteligentes, tá? Então, quando eu falo que é um bicho muito inteligente, é porque eles são gênios, tá? Enfim. Aí vai falando. Várias características deles. Eu não vou ficar lendo tudo sobre corvos, que senão eu fico louca aqui, porque eu amo eles. O espírito do corvo sabe
que o jeito que as coisas começam, na maioria das vezes, não é a forma como elas vão continuar. Se a gente quer mais magia e sincronicidade nas nossas vidas, a gente tem que ter a sabedoria de seguir a estrada que começa com mais magia e mais sincronicidade. O espírito do corvo tipicamente aparece quando nós estamos numa encruzilhada nas nossas vidas e precisamos decidir qual caminho tomar. E aí, de novo, me vem pessoal e coletivamente, individual e coletivamente. A gente está nesse momento de escolha, né, gente? Qual caminho que a gente quer? Qual o futuro que a gente quer? De novo, essa coisa dos valores. Tarará, tarará. O espírito do corvo também simboliza renascimento. Todos estamos destinados a tomar o caminho que nos leva para o nosso renascimento em algum ponto de nossas vidas. Renascimento significa nos livrarmos de dores do passado, de traumas ou condicionamentos tóxicos e assim começar novamente com uma versão mais leve, feliz e autêntica de nós mesmos. Que perfeito você, amor, que saiu. O espírito do corvo é um aliado nessa hora da nossa jornada. Aí a mensagem que ele traz pra gente. A mensagem do espírito do corvo é: preste muita atenção às sincronicidades que estão aparecendo na sua vida. De novo, essa coisa, gente, da sabedoria, que não é só lógica, né? Que não é só lógica. O espírito do corvo está te deixando sinais e pistas sutis e às vezes não tão sutis ao longo do caminho. Se você está figurativamente em uma encruzilhada, ou se sentindo perdido, confuso ou apenas curioso a respeito de qual caminho tomar, o espírito do corvo irá te guiar. Invariavelmente, uma escolha sempre vai ter mais magia e mistério do que a outra. E invariavelmente, mais magia e mistério continuarão a desenrolar na sua vida se você escolher que assim seja. A escolha, é claro, depende de você. Não preciso falar mais nada, né? Aquilo que eu falei de Ares. Que tipo de herói você quer ser, você que decide. E hoje eu achei uma peninha no chão. Olha, parece até a peninha de um corvo, né? Meio preta. Mas não é de um corvo. E tá aqui do lado do... Por incrível, por coincidência, sinais, tá aqui do lado dos cristais que eu coloquei. Eu falei assim, depois eu guardo. Porque ali em cima, não dá pra ver. Eu tenho um caldeirãozinho lotado de pena, gente, que eu vou encontrando pena e vou guardando. E justamente hoje eu encontrei uma preta. Porque não é sempre que eu encontro preta. Coincidência? Acho que não. Tá vendo? Olha o corvo já falando hoje. Eu gosto tanto, gente, que a caveira que eu comprei de obsidiana, tinha várias, né? Só comprei essa porque tinha o corvo. É o Chico e o Edgar. Então vamos lá. Tarote. Energia da semana. Já virou. Rei de espadas.
lógica e justiça. Gente, Rei de Espadas, ainda mais que esse leão aqui, ó, com essa coisa aqui, pra mim tá me vindo de novo essa coisa do discernimento, tá? Apesar de estar escrita a palavra lógica, o Rei de Espadas, pra mim, ele é lógico também, mas ele tem muita sabedoria. Ele tem muito, não é nem sabedoria, o Rei de Espadas, ele tem muito discernimento. Ele sabe pensar muito bem, ninguém controla o cérebro dele. Ele, olha, tá maravilhoso meu cabelo hoje, nossa senhora, parabéns, Luciana. O Rei de Espadas, ele que controla os pensamentos dele. Ninguém mais controla os pensamentos dele. Ele é muito cerebral. Ele tem muito discernimento a respeito de tudo que está acontecendo, da vida. Então é manter esse discernimento, tá? Manter esse discernimento. Energia para ativar. Não é nem manter, é o que a gente vai estar trabalhando, tá? E tá me vindo, gente, ainda mais com esse sendo um leão. É esse discernimento que vai garantir a nossa soberania. A nossa soberania perante a nossa vida e tudo isso que está acontecendo, tá? O nosso futuro, tá me vindo o nosso futuro também. Energia para ativar. Ah, é você que tá falando pra caramba hoje. Tá bom, tô falando quantidades aqui. 3 de paus. Visão e exploração. E olha, é a girafinha, porque ela enxerga além. A girafa sempre me vem aquela frase: looking at the big picture, ver as coisas de uma maneira mais ampla. E o 3 de paus, gente, por isso que é foresight é ver além, né? Exploração. 3 de paus é planejar o seu futuro. Que o 2 de paus é aquela carta de você olhar pra trás e ver tudo que já aconteceu e se definir. Aí o 3 de paus é assim, tá, e qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? E geralmente, o 3 de paus ele é associado com uma pessoa esperando os barcos chegarem, esperando as oportunidades da vida aparecerem. Mas aqui é uma girafa olhando, e me veio aquela frase, né? Take a look at the big picture. Então não é você esperando nada acontecer. É você vendo, ainda mais que eu falei, o leão é você manter a soberania da sua vida, e a girafa ela tem a visão clara das coisas. É você vendo, ainda mais que tem essas espiralzinhas aqui, é você vendo a vida desenrolar à medida que você vai planejando a sua vida, planejando os próximos passos, sem perder a sua cabeça, tá? Sem perder a sua cabeça. Pra mim tá me vindo muito forte é ver esses sinais que o espírito do corvo falou. De novo, muitos sinais vão ser mostrados, sincronicidades, e você ter essa visão mais ampla de enxergar isso como um sinal. O caminho para onde você vai. Todos os animais da savana, eles não têm a visão que a girafa tem. Então muita gente vai estar seguindo um caminho lá, X, que eles são animais da terra. A girafa ela consegue ver mais alto, e aí ela vai ver uns sinais que os outros não veem. Então o caminho dela ela pode fazer diferente. Que permite vocês explorarem mais, inclusive, de si mesmos e do mundo. De novo, aquilo que eu falei, a hora é agora. Da gente se permitir, inclusive, errar. Pra descobrir o que tem dentro da gente, o que eu quero firmar mais pra frente. É aquilo que eu falei do propósito, né? O propósito a gente descobre vivendo, deixando as coisas se desenrolarem. Ah, mas não era bem isso, então dá um passo pra trás. Desvia, vai pro outro lado. Mas vai seguindo o que você tá sentindo em você. E a hora de desvendar isso, porque você vai ter a chance de ir, de voltar, de ir, de voltar. A expansão e contração é agora. Enquanto não tem coisa sendo firmada, pé na tábua, igual vai ser daqui a 1 ano. Enquanto a gente ainda tá nesse terreno elástico sendo formado.
onde tem coisas se dissolvendo, mas se reestruturando ao mesmo tempo. Energia para evitar. Gente, tá muito filosófico, eu espero que esteja dando para entender o que eu tô falando ultimamente. Acabei de falar, evitar essa coisa muito cristalizada, sólida. E quem que me sai? Sol em Capricórnio, 4 de ouros, controle e segurança com o castor. E é perfeito o castor ser o 4 de ouros, gente. Por quê? Castor, ele constrói as barragens onde ele acha que tem que construir. As toquinhas dele, ele coloca toco, um monte de coisa nos lugares para criar as barragenzinhas dele lá. Só que, gente, isso muda o curso e o fluxo de rios inteiros às vezes, tá? E aí se você cristaliza uma linha do tempo, que não era para cristalizar por causa de controle, muda o fluxo de uma coisa que você não tá vendo de cima, tá? Muda o fluxo do que poderia acontecer, e não só isso. Se você força demais, lembra que eu falei, ele cria uma barragem de água. Se você força esse controle, a água é emoção. E ter uma emoção ali mal resolvida vai fazer o quê? Destruir essa barragem. Evitar essa cristalização. Acabei de falar, aproveita que esse terreno é elástico. Esse terreno que a gente está criando, o nosso futuro é elástico. Por isso que essa coisa de foresight é visionário, gente. É ser o visionário, exploração, é o oposto. Tá? É o oposto. Quem que tá no fundo do deck? 8 de feathers é espadas, com o ratinho. Coragem e soluções. 8 de espadas, gente, é a gente... É aquela carta das noias e neuras, né? É aqueles medos que paralisam a gente, mas que não tem nada lá. É tudo da nossa cabeça. Por isso que é coragem e soluções. E eu amo ser o rato. Eu amo ser o ratinho e ser associado com coragem. Eu já falei, o bicho mais corajoso que tem pra mim é o rato. Porque ele tem tudo contra ele. Tudo. Todos os predadores do planeta querem comer o rato. Todos. Inclusive o ser humano detesta o rato. Tudo quer matar o coitado do rato. E mesmo assim, ele é um bicho que procria e prolifera aloprado por causa da forma como eles... evolutiva, como eles estruturaram a sociedade deles, que eu não vou entrar em detalhe aqui porque... Enfim... Chega, esse vídeo já tá muito grande, e aqui não é Animal Planet, apesar, né, de eu ser uma discípula de David Attenborough. Mas eles são bichinhos, gente, que são desse tamanhozinho, e eles enfrentam tudo pra conseguir comer, viver, tá? E eu já falei, tenta brigar com um rato. Ele enfrenta você, ele não sai correndo, não, ele enfrenta. Mesmo sendo desse tamanhozinho, ele vê um ser humano, ele parte pra cima, tá? É um bicho corajoso que todo santo dia sai da toquinha dele, sabendo que ele pode morrer a qualquer minuto, e ele vai. E ele vai. É um bichinho muito valente. Então ele não deixa os medos dele pararem ele. O objetivo dele, o que ele quer. Por isso que é coragem e soluções. E não é só isso, tá me vindo essa coisa dos sinais também que o espírito do Cole falou. Porque o rato, por que ele consegue sobreviver? Porque ele é minucioso, ele é pequenininho, ele vê as pequenas coisas, ele vê todos os detalhes, todos os sinais. Coisa que ninguém tá vendo, o rato tá vendo. Justamente porque ele é pequenininho, porque ele tá lá embaixo. Ele vê os detalhes. Ele vê os sinais. Ele tem essa alta percepção. Alta percepção e autopercepção.
Esse corvo tá muito forte hoje. E agora vamos tirar uma energia de sombra. O que a gente tem que ficar atento? De sombra. De sombra. Saíram 3. Tá mandando eu pegar as 3. O Sol. Cinco de paus. E o Ás de copas. Gente, o que tá me vindo, tá? Com essa sombra, com Sol, 5 de paus e Ás de copas. Tá me vindo 2 coisas, na verdade, tá? Primeira coisa é vocês quererem tanto um novo começo, sabe? Sair dessa, principalmente dessas, aquilo que eu falei, dessas dores emocionais que podem surgir e vir à tona, vocês quererem tanto sair dessa logo, que vocês podem acabar trocando os pés pelas mãos. E criando... Primeiro, tá? Pode ser isso. O segundo, na verdade tá vindo 3 coisas. O segundo é aquilo que eu já falei que pode vir de sombra, que muito desse vazio emocional, dessas dores emocionais, podem vir às claras. Ainda mais que esse sol, tá me vindo o sol em Câncer, podem vir às claras. E aí vocês ficarem cheios de conflitos e criarem conflito em volta de vocês, que vocês vão ficar emotivos, piriri parará, tá? Então, o primeiro é isso. O primeiro é tomar consciência das dores, de coisas que faltam em você e criar conflito. E esses conflitos podem ser internos ou se externalizarem. O segundo é aquilo que eu falei, justamente porque tem dores surgindo, vocês querem se livrar logo delas e trocam o pé pelas mãos, tá? E o terceiro, gente, me vem já mais ligado pro coletivo, é isso de cada um querer manter a sua verdade. Tá vendo que ela tá segurando o copo assim como se fosse My Precious? Minha verdade, não quero desapegar, minhas dores, meus valores, e o sol, uma das sombras do sol é que sol em excesso queima, né? Sol é uma das cartas mais positivas que tem do tarô, se não for a mais. Mas, de novo, tudo tem luz e sombra. Excesso de luz queima, né? Então, vocês ficarem nessa de achar que as suas dores, as suas verdades, os seus valores são os únicos que interessam e comprar briga e entrar pra briga. Aquilo que eu falei bem no começo, né? Aquela coisa de tomar lado, de tomar isso, tomar aquilo, é ignorância. Só que aí vocês resolverem tomar lado, discutir e tal, porque a minha verdade é a que ilumina todos e não interessa e tarará, tá? E entrar em conflito desnecessário. E aí é perder energia. Perder energia. Que podia estar sendo direcionada para outra coisa. O que tá no fundo do deck? Rainha de Ouros. Tudo tem a ver com os valores de vocês. Então tudo tem a ver com esse questionamento de valores. Tudo tem a ver com esses questionamentos de valores.
tá? Que é o que a gente praticamente falou, né? E atrás dela, temperança. Então é isso, gente. É saber ter temperança. Seja interna ou externa. Para com você, para com os outros ou para com o coletivo. Não preciso falar mais nada, né? E tá me vindo tirar um povo estelar pra vocês. Tá. Vou pegar. Ah, que gracinha, minha irmã me deu de aniversário essa canequinha que ela mandou fazer. E aqui sou eu. Parece. Eu do fundo do mar, claro, né? E tem um cristal tabular aqui. Eu guardo aqui aqueles símbolozinhos que eu canalizei de povos estelares, que eu fiz o vídeo das mensagens das entidades. Pra quem não viu, eu sugiro assistir. Vou pegar uma. Quem quer falar com vocês? Gente, eu sabia que ia sair Andrômeda. Eu sabia que ia sair Andrômeda. Porque Andrômeda tem muita ligação com... Andrômeda tem muito essa energia de ser moldável, elástica. E eu sinto que Andrômeda tem muito essa conexão com o natural, com o planeta, sabe? Com essa coisa que eu falei de se costurar com os elementos naturais. Andrômeda tem muito disso. Andrômeda tem uma energia uraniana nela, de revolução, sabe? E Andrômeda tem uma energia de compaixão muito grande, que é diferente, e eu aprendi isso com o andromedano, que é diferente de empatia. É aquela coisa de você entender o lugar do outro, se simpatizar e tá, no que eu posso te ajudar? No que eu puder te ajudar, eu compreendo o seu lado, e no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Mas eu não vou me sentir mal por você. Eu não vou me sentir um coitadinho por você. Não vou me colocar no fundo do poço por você. É aquilo que eu falei. As pessoas confundem compaixão com empatia. A compaixão, ela tem esse negócio de você entender o lado do outro, se colocar no lugar do outro, mas você não vai se fundir emocionalmente com o outro, a ponto de sentir o que o outro tá sentindo, porque aí você não tem agência, você não consegue ter agência, você não consegue agir para ajudar o outro. E é saber colocar, tá me vindo limites também, ainda mais com Saturno, né? Saber estabelecer limites baseado nesses valores. Até onde é aceitável algumas coisas no outro, em mim, no que de novo, até onde eu consigo ajudar, no que eu posso ajudar, o que dá pra ajudar, o que dá pra fazer, o que não dá, o que é da minha alçada, o que não é, do que eu tenho conhecimento, do que eu não tenho. Tá me vindo curto e grosso, até pra não falar besteira. Curto e grosso não, né? Porque andromedano não é grosso. Eles são diretos, mas eles não são grossos, grosseiros.
E tá me vindo falar, né? Que andromedano tem muita noção, eles têm muita noção, que eles sempre me lembram isso. Que sim, o tempo é uma construção da realidade tridimensional. O tempo, na verdade, não existe para a consciência, mas existe para a nossa realidade tridimensional material na qual a gente vive. A gente está encarnado vivendo nela. Então é importante a gente ter noção que a gente tem um relógio biológico e um tempo biológico, não só na gente, mas na Terra. Por isso que eu falei, essa coisa de se fundir com os elementos naturais é muito forte. E tudo tem começo, meio e fim, então a gente tem que saber aproveitar o melhor da gente, o auge da gente, o melhor da natureza, o auge da natureza. E tá me vindo o auge da natureza agora, com esse solstício, com o sol no hemisfério norte, o inverno no hemisfério sul, dia 20/21. Porque, querendo ou não, a gente vive no mundo material, então a gente tem que mudar o material também. Enquanto há tempo, enquanto é tempo. Não adianta só a gente ficar vibrando, mantrando, se a gente não assume esse protagonismo e essa energia no mundo físico. Para com a gente e portanto, com o coletivo. De novo, é essa agência do herói nessa energia ariana. Mas tudo movido com a energia do coração. De agora pra frente. Com esse Júpiter em Câncer conversando com esses planetas, com esse Saturno em Áries e esse Netuno em Áries também, trazendo pra gente a confiança, os sinais, as sincronicidades e a fé. Então é isso, gente. Amei. Terminamos com ETs, maravilhoso. Ai, espero que vocês tenham gostado também. Ótima semana pra todos, tá? Muito obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e tchau.